Colegas, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin, sou coordenador do projeto Fundep Rota 2030, desenvolvimento de protótipos de baterias de sódio de 1 ampere-hora com seu respectivo módulo de 1,2 kWh para aplicação em mobilidade. Esse projeto aqui ele vai ser incorporado aí ao CMB, o Centro de Manufatura de Baterias, onde a gente fará desenvolvimento de baterias pouch e cilíndricas. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor como que é esse projeto aqui específico. Como é o primeiro projeto, e a gente vai colocar isso aqui numa playlist com todas as apresentações semestrais, né, dos relatórios. Aqui a gente tem no projeto 16 atividades, né? Uma revisão da literatura para saber o que existe, montar equipe, entender um pouquinho sobre os materiais de anodo, de catodo, como é que faz o revestimento, ou seja, aquela tinta para espalhar sobre o alumínio, sobre o cobre, como é que a gente estuda os eletrólitos, né? Como é que a gente faz os testes eletroquímicos, importantes aí para essas células moedas, principalmente. Depois, as que funcionarem vão para as células Pound, né? Um conceito de células de maior empacotamento, melhor empacotamento, buscar alcançar a maior quantidade de energia na célula. Aí também a gente deve ir para líquidos não inflamáveis, né? Desenvolver esses eletrólitos não inflamáveis, que é um dos grandes problemas das baterias, e alcançar 1 ampere-hora, que é uma tarefa bastante ousada, audaciosa, mas vamos ver como é que é, se é possível ou não, né? A gente vai fazer todo um processo de otimização de tudo isso e também vai fazer os estudos eletroquímicos avançados, entendendo cada um dos componentes existentes ali dentro. A gente pode tratar a bateria como vários conjuntos de resistores, capacitores e elementos passivos, né? Como é que a gente entende isso daí de maneira mais apropriada? A gente vai fazer esse estudo todo detalhado. Também vai ciclar a célula, ver quão longe ela vai, quanto é a relação de dólar por quilowatt-hora por ciclo, né? Vamos estudar isso aí em abuso, várias condições diferentes, de pancadas, pressão, subpressão, né? Pressão atmosférica, a pressão no vácuo, aquecimento, resfriamento, várias condições de abuso. E também vamos montar esses módulos e tentar alcançar esse número muito expressivo que é 1,2 kWh, né, por causa do laboratório, mas já é uma bateria que está dentro de um veículo como o Corolla Altis. E vamos fazer uma divulgação extremamente ampla disso aqui, como esse próprio relatório é. Essas são as que a gente vai entender agora nesse projeto, nesse primeiro momento, tá bom? Vamos, para ficar fácil de quem estiver revisando, analisando, acompanhando esse projeto, avaliar, né? Vamos fazer uma relação de atividades versus as entregas que a gente está tendo. Então, a primeira atividade, né, a revisão da literatura, a gente publicou um artigo extremamente bacana, né, uma revista de alto impacto, que é Energy Storage Materials, fator de impacto aí por volta de 20, um trabalho excelente, revista excelente, no que se refere à visibilidade internacional, né? Trabalho conduzido aí pelo Guto e pelo Josué. No nosso grupo aqui também tem outros parceiros como a Carla, Bruno e etc. Trabalho muito bacana sobre catodos, né, que é a parte mais delicada das baterias. Nós vamos entender que essa revisão da literatura é um trabalho amplo. Considere clicar aqui, fazer o download, ler inteiramente, eu não vou entrar todo a fundo aqui, mas basicamente são materiais de alta entropia, vários átomos juntos que criam uma entropia maior que faz com que o sistema alcance uma capacidade maior, tenha uma facilidade de trocar carga maior aqui nesse sistema. Como extra, nós também estamos avaliando eletrólitos, anodos, que são a parte talvez menos relevante nesse momento aqui dessas baterias, mas não menos importantes. Nós montamos uma equipe, né? A segunda atividade aqui é montar uma equipe. Então, eu sou o coordenador, o professor Gustavo Dubeck, nosso parceiraço aqui, ajuda imensamente, estamos juntos em todas as atividades. Pesquisador associado, professor Leonardo Moraes da Silva, um dos melhores eletroquímicos do mundo, vai ajudar com toda a interpretação necessária para a célula. O professor Fabiano Fouet, especialista em eletrônica. A Carla já desenvolveu baterias, capacitores de sódio, especialista na produção dos materiais de anodo, catodo. O Josué, um dos pesquisadores incríveis na área de escrita, entendimento da literatura, líder de equipe, motivacional impressionante. O William Nunes, que tem atuado na manufatura, no desenvolvimento da pouch, das cilíndricas. O Thiago, o eletroquímico. O Bruno Freitas, que tem desenvolvido vários tipos de carbeto de silício, vários tipos de materiais de carbono para bateria. O Guto, que é o
pesquisador principal aí no mestrado, no caso na área de cátodos, tem feito vários tipos de NVP. A Leia estudando nos eletrólitos, a Marília também nos cátodos, a Tabata, a Isabela, a outra Isabela e o Breno trabalhando com os anodos, que era um momento de, como a gente conseguiu evoluir primeiro nos cátodos, a gente queria acelerar também nos anodos. Atividade 2, que é montar a equipe, a gente montou. Pode ser melhorada? Sempre. Então vamos lá para a próxima etapa aí, né? Vamos para a atividade número 3, que é montar os anodos. Os anodos precisam primeiro montar os materiais, então a gente vai montar os materiais aqui, começando com fibras, então é muito interessante trabalhar com esses sistemas de eletrospinning, porque você tem um líquido que você pode colocar uma alta diferença de potencial, uma diferença de potencial elevado, você pode alinhar fibras, você pode espirrar em qualquer lugar com uma diferença de potencial, filmes muito finos que podem ser carbonizados e depois ativados em fornos para chegar num processo de hard carbon ou carbono duro ou carvão amorfo, etc. Tem várias configurações possíveis. Nós fizemos os primeiros testes com esses materiais, muito interessantes, essas fibrinhas que vocês estão vendo aqui, né? Elas, frente ao sódio, aqui é uma meia célula, né? A gente faz uma descarga frente ao sódio metálico, o comportamento é ok, não é um comportamento dos melhores do mundo, e aí a gente tritura toda essa fibra e monta uma tinta para fazer a ideia sempre é fazer o processo de tinta, que é a atividade número 5 lá. Então, a gente teve dificuldades com craquelamento, com montagem de tintas, então está buscando alternativas ainda. E nesse momento, aí tem vários colaboradores no grupo buscando o desenvolvimento de fornos que possam produzir em qualidade apropriada o carbeto de silício e o hard carbon a partir de biomassa, por exemplo, da casca do arroz. Além do processo de carbonização, a gente está montando processos de ativação e funcionalização de superfície desses materiais. Então essa é a atividade 3, né, montagem desses dispositivos aí. Ela está bastante avançada, se não próxima de estar concluída, porque a gente já conseguiu fazer alguns desses materiais de carbono e também conseguiu adquirir, né, na atividade número 6, importar algum conjunto desses carbonos aqui que tem uma boa resposta. Mas a ideia principal, né, não é adquirir do exterior, é sempre desenvolver localmente, para ter acesso à tecnologia e comparar os dois. Esse é o ponto aí, a próxima evolução dessa atividade. Partindo para a atividade número 4, que é basicamente estudos de cátodos, nós fizemos alguns tipos, nós vamos mostrar resumidamente os mais efetivos, né, o que funcionaram melhor. Então a gente vai com óxidos metálicos de sódio, manganês, ferro, níquel, né, que é um exemplo desses materiais. Aí a gente faz um conjunto gigantesco de caracterizações desses caras, como Raman, difração de raio-x, XPS, e tenta entender um pouco melhor como esses materiais funcionam na prática. Faz a tinta e aí coloca dentro de uma célula moeda e testa esses dispositivos. Aqui interessante é que você tem ainda uma capacitância aí de 150 mAh por grama, né? Então você tem o que a gente quer. O que a gente quer é um número bom, esse é um número bastante importante, mas o que a gente quer é um platô, tá? Então esse material, embora seja bom, o que a gente está buscando é um dispositivo que fique bastante estável numa diferença de potencial, como a gente conhece que as baterias são. Ou seja, na descarga da bateria, ela fixa lá um potencial, por exemplo, 3.2, 3 volts, qualquer número que for, né? Quanto mais alto, melhor, porque é diretamente proporcional à energia livre de Gibbs. Quanto mais energia, quanto mais potencial, maior a energia. Então a gente quer que ele tenha um platô e no maior potencial possível. Essa célula cicla, mas ainda não é o material ideal. Esse material aqui, o NVP, né, que é composto por sódio, vanádio e fosfato, mostrou-se um material muito interessante. A gente buscou duas rotas diferentes para fazer a síntese desses materiais, como, por exemplo, o Sol Gel e o outro por Spray Dry. A grande vantagem de trabalhar com o Spray Dry é que você cria um volume muito grande num tempo menor. Ou, para produzir o mesmo volume de material, a gente gasta muito menos tempo. É o mesmo processo que você usa para fazer leite em pó. Então, o processo Spray Dry, você mistura os eletrólitos na proporção estequiométrica que você quer e espirra isso daí a seco. Você produz esse material com um controle de partícula mais apropriado. Depois isso aí tem que ser calcinado dentro de um forno que atinge essas características aí. Então, a gente viu que, do ponto de vista de cristalografia, os materiais, independente do método, é muito parecido. Então, isso é uma vantagem para o Spray Dry, porque produz mais rápido e volume vai fazer com que o preço do material seja mais
baixo, né? A gente fez caracterizações por transmissão por FTIR, ou seja, a gente faz análise dos grupos funcionais de superfície, também faz por espectroscopia Raman, para entender como o material tem a ligação interna feita, se condiz com os materiais apropriados, etc. Depois disso, claro, né, essas daí são as atividades 1, 2, 3 e 4. Não é possível testar e entender o material sem fazer um pouco do que está lá na atividade 5, que fazer a tinta. Não dá para fazer isso sem fazer um pouco da atividade 7, 8 e 9, que é montar os dispositivos e testar eletroquimicamente. Então, todos os dispositivos foram testados. E o NVP, ele é muito especial, né? Esses NVPs que a gente fez, frente aos NVPs que a gente compra lá, já tem empresas que estão comercializando esse NVP mais recente, né? A gente encontra um platô muito legal aqui, ó, na ordem de 3.4, 3.2 volts, e aí leva nossas células ali para uns 120 mAh por grama de material ativo do cátodo. Isso é muito interessante, começa as baterias de sódio ficarem competitivas frente às baterias de lítio, né? Então, além desses estudos, né, em meias células e fazer alguma ciclagem, a gente já começou a montar células completas também. Essa aqui é a atividade 4, então, como eu disse, ela não é possível fazer atividade 3 e 4 sem testar os dispositivos. Como é que você produz o material só sem testar? Então, a gente já fez o link, né? A gente já começou a fazer essas outras atividades que são dos próximos semestres, né? E também, como dito, né, a gente fez isso aqui, talvez a gente possa melhorar, e a gente sempre quer fazer, mesmo que o tempo da atividade tenha se encerrado, a gente vai buscar alternativas para melhorar a resposta eletroquímica dos dispositivos que a gente tem. Pegando aquele gancho no review lá inicial que a gente fez, que a mistura de vários elementos é bastante benéfico para o comportamento do cátodo, então a gente começa a misturar nesse NVP cromo. Então a gente está fazendo os primeiros testes e vai ver, né, o material já formou, agora a gente vai ver se ele funciona bem como dispositivo. A gente testou vários dispositivos, vários materiais, e aqui sinteticamente a gente trouxe o que mais ou menos funcionou, e aí a gente vai repetir tudo isso aí, e aí no próximo relatório a gente traz uma versão resumida dos melhores resultados ou do que não deu certo. Atividade número 5 trata-se das tintas, né? Então, para quem está acompanhando aqui, ter uma visão mais completa do que foi entregue, né? A gente faz uma mistura, mais ou menos 80% do material ativo, 10 e 10 ou 5 e 5, mais algum aditivo ali, nessas tintas, essa tinta que ela é espalhada sobre a superfície de um material de alumínio, aí faz um processo de secagem e calandramento, tá? A gente faz isso aí com diferentes tipos dos materiais, tanto do anodo quanto do cátodo, e depois confere essa espessura aqui para ver qual é a espessura mais apropriada. Para dar um exemplo, a gente seta lá no nosso dispositivo ele molhado, por exemplo, 50 micra. E aí, a hora que ele seca, ele chega a ter uma relação de 1:5, que aí vai dar uns 100 micra, né? A massa do eletrodo está aqui e depois, principalmente do 10º ciclo, onde a célula já começa a ficar um pouco mais estável, a camada de SEI, né, de proteção ali entre o eletrodo e o eletrólito, né, sempre uma coisa de interface, está estabelecida, então a gente consegue ver que nesse aumento de espessura, com aumento de massa, a gente aparentemente, à primeira vista, você olha assim, está normalizado aqui, você acha que a capacidade da célula está caindo. E é verdade se você pensar na capacidade gravimétrica, ou seja, ela é normalizada pela massa ou capacidade específica. Do ponto de vista de publicação científica, os revisores gostam disso aí. Mas da gente que está interessado na célula de 1 ampere-hora, isso para a gente não é o ideal. Por quê? Porque a gente está pegando, a gente quer aumentar o máximo possível, né? Quer ver? E a gente vai mostrar essa curva já para vocês, né, nos próximos relatórios, onde é que isso aí chega num platô. Ela está crescendo aqui ainda, mas onde é que ela chega num platô e para? Aqui a gente está observando um crescimento ainda. Então a gente vai adicionando camadas, deixando a camada mais espessa para chegar, né, de repente em 200, né? O nosso alvo aqui é 200 micra, eu já vou mostrar isso para vocês. Então essa atividade de montar o eletrodo a gente fez, agora a gente vai otimizar tudo isso aí, né? Que são as próximas atividades. Então, fazendo essa continha aqui, né, que eu mostrei ali, 110 micra nessa massa, nós atingimos mais ou menos aí 2 mAh. O alvo nosso é 200 micra, por quê? Porque a gente quer dobrar isso aqui, porque nesse eletrodo de 1.9, a gente conseguiria chegar, perdão, a 4 mA, tá? Chegando a 4 mA, a gente, para montar o nosso desejo, que é a célula de 1 ampere-hora, nós precisaríamos de 500 centímetros quadrados. 500 centímetros quadrados numa célula aí próxima de
de entre 7 e 10, vamos falar 10, a gente precisaria de 50 centímetros de folha. Isso daí é possível colocar no sistema que a gente tem hoje. Ou seja, sim, é possível montar a célula de 1 ampere-hora, que é a nossa atividade número 10 do próximo relatório, né? O que foi prometido, o que a gente deveria fazer nesse semestre era isso aqui. A gente fez as 9 primeiras atividades e ainda entrou um pouquinho na 12 e na 13, está fazendo a ciclagem das células já, né? Já começamos, já startamos, não concluímos as atividades, né? E também estamos aí já analisando o ambiente para poder produzir essas células de 1 ampere-hora que devem sair, segundo o cronograma do projeto, lá no 7º trimestre, tá bom? Então, todo esse avanço mostra-se muito promissor para o bom andamento do projeto. As próprias células Pound já estão sendo montadas, e aí é bastante interessante que a gente faça essa otimização, o estudo de viabilidade de todo esse processo. Sim, é possível. Muito obrigado a todos pela atenção. Sou o Hudson Zanin. Então, esse é o primeiro vídeo dessa playlist onde a gente vai mostrando os relatórios para o acompanhamento da Fundep, da VEG, de outros colegas que possam estar interessados. Muito obrigado.